Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Adventista, onde nós estudamos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. E neste novo trimestre, novo ano, lição nova, vamos estudar este roteiro aqui, este guia com o título O Amor e a Justiça de Deus. E você? Você está animado, animada? Está cheio de expectativas? Vamos aqui juntos fazer uma resolução. Eu desafio você a, neste novo ano de 2025, a nos empenharmos completamente, desenvolver todas as nossas capacidades, habilidades para o avançamento do Reino de Deus e para ampliar nosso conhecimento sobre o Senhor. Se dedique toda manhã, todo dia da semana, todas as semanas do ano a estudar toda a lição. Eu tenho certeza que em janeiro, fevereiro e março nós iremos aprender muitas coisas com respeito a esta lição, o amor e a justiça de Deus. E olha só, por que precisamos nos dedicar no estudo da Palavra de Deus? Você tem aí na tela esse texto de Mateus 11, verso 12, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O próprio Jesus está nos incentivando a alcançar o reino de Deus, e o reino de Deus ele é tomado por esforço. A parte de Deus foi feita para redimir a humanidade. Agora tem uma parte que cabe a mim e a você, não é verdade? Agora, quando falo desse tema, me lembro também de Deuteronômio 32, o verso 46 e 47, onde nos incentiva a aplicar o coração a todas as palavras que Deus nos testifica, dizendo que, seguindo a palavra de Deus, isso nos trará alegria, isso nos dará prolongar os nossos dias na vida, porque essa palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os ditos na terra, a qual, passando o Jordão, ides para o possuir. Eu e você queremos ter vida, queremos ter paz, queremos salvar a nossa família, nós precisamos então nos dedicar, nos esforçar. E é por isso que nós vamos então falar sobre amor e a justiça de Deus. Quando falamos então do tema amor e justiça, muitos pensam que esses dois termos, esses dois atributos de Deus não podem se unir, não se coadunam. Por quê? Alguns pensam que o amor, por ser amor, ele é permissivo. E outros, a justiça, por sua vez, pensam a justiça é fria, a justiça é arbitrária, a justiça é punitiva. Agora, vejam só esse texto do Desejar das Nações. O amor de Deus tem se expressado tanto em sua justiça como em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Era o desígnio de Satanás de divorciar a misericórdia da verdade e da justiça. Buscou provar que a justiça da lei divina é um inimigo da paz, mas Cristo mostrou que no plano divino elas estão indissoluvelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então o livro O Desejar das Nações, página 540, no parágrafo 4, faz aí essa explicação muito bem abordada e liga este pensamento ao Salmo 85, verso 10. O amor de Deus é também expresso em sua justiça. Satanás ele tentou divorciar, dizendo, não é possível ser amor e ao mesmo tempo ser misericordioso, ao mesmo tempo ser justo. Mas nós podemos ver que sim, através de Jesus Cristo, o texto diz, o plano divino está indissoluvelmente unido, justiça e amor. Um não pode existir sem o outro. Por isso que, enquanto a justiça de Deus ela vai exigir que o pecado seja punido, que o pecado seja pago, do outro lado nós temos também o amor de Deus. Deus, em seu amor, ele providencia um recurso para redimir a humanidade através do sacrifício de Cristo Jesus. Isso é muito lindo e magnífico. É por isso que o amor de Deus ele é incondicional. E um ponto importante é que o Deus da Bíblia é totalmente diferente dos deuses, dos reis, dos grandes monarcas que já existiram na Terra. Sabe por quê? Porque os reis, os deuses das mitologias são sempre apresentados como intimidadores, onde o servo precisa apaziguar a ira dos deuses através de rituais, através de sacrifícios. E Deus não. Deus não exige de você um sacrifício humano. Ele, na verdade, doa o seu amor de forma incondicional. Você recebendo o amor dele ou não, ele demonstra esse amor. O amor de Deus
não está vinculado aos nossos méritos humanos. E é isso que nós vamos falar aqui na parte de domingo, que tem como título Superando Expectativas Razoáveis. Nós podemos ter expectativas, mas o amor de Deus supera as expectativas. Como nós podemos ver em Êxodo 33, versículo 15 até o versículo 22, é sugerido na pergunta 1 que leiamos, e faz a pergunta assim: o que essa passagem, especialmente o versículo 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus? Então nós temos esse texto aí em nossa tela. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O contexto em que nós lemos esse texto, ou que esse texto está inserido, é Jesus entrega os 10 mandamentos para Moisés e o povo já tinha se rebelado adorando o bezerro de ouro. Agora Moisés pede a Deus que lhe revele a sua glória e Deus faz passar toda a sua bondade, toda a sua glória diante do profeta, e ele diz para o profeta as palavras que acabamos de ler. Qual o conceito que é refletido então do texto que nós acabamos de ler? É que Deus, ele é soberano e ele tem a oportunidade de ser misericordioso para com todos. Muitos leem esse texto fora do contexto e pensam assim: então quer dizer que Deus, ele é misericordioso com aquilo que ele quer e ele escolhe outros para que não seja misericordioso? Não, não é isso que o texto está revelando, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus, ele é soberano, ele não age com base no mérito humano, ele age com base na sua bondade, na sua graça. Por mais que uma pessoa não seja merecedor da graça de Cristo, Deus, ele demonstra a sua graça, a sua misericórdia, mesmo que ninguém mereça. É isso que o texto está dizendo. Essa é uma verdade importante. E eu respondi assim na pergunta 1. Mesmo estando em uma condição desfavorável, Deus, ele se manifesta com misericórdia. Mesmo que a minha e a sua condição seja uma condição desfavorável, Deus manifesta a sua misericórdia para comigo e para com você. E isso depende da sua aceitação e da minha aceitação. Então, o que Deus está dizendo em Êxodo 33, verso 19, ele está declarando que, como Criador, ele tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não a merecem. Era isso que ele estava fazendo naquela ocasião, ao mostrar misericórdia para o povo após a rebelião que adoraram o bezerro de ouro, mesmo que não merecessem a compaixão de Deus. Mesmo as pessoas não merecendo a compaixão, ele demonstra a sua misericórdia. Indo aqui para a parte de segunda-feira, nós temos o título Amor Não Correspondido. Oséias e sua esposa infiel, Gomer, deviam servir como exemplos vivos do amor de Deus por Israel. O amor que Deus tinha por o seu povo, apesar da infidelidade do seu povo, da sua prostituição, se prostituindo com outros deuses, direcionando a sua adoração a ídolos, mesmo assim Deus queria demonstrar misericórdia. É o que nós vemos aqui, então, nesse texto. Oséias 14, do verso 1 ao 4, diz: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui Deus mostra o seu amor incondicional. Como na parte de domingo você colocou um título, misericórdia, como um título sugestivo, na parte de segunda-feira o título sugestivo para você seria amor incondicional. Temos aqui amor não correspondido. Você pode também correlacionar esse tema com o amor de Deus que é incondicional. Oséias, qual é a história de Oséias? Oséias era um profeta de Deus e Deus então o orienta a se casar com uma mulher prostituta e aquela mulher era infiel, trai ao profeta e ela vai embora e mesmo assim Deus diz: olha, vá atrás dela e a traga novamente e tenha filhos com ela, ame ela com todo o seu coração. Isso era uma demonstração viva de uma realidade que o povo de Israel estava vivendo com relação a Deus. Eles eram amados por Deus, Deus os abraçava, cuidava deles, mas mesmo assim eles se desvirtuavam, se prostituíam com outros deuses, outros ídolos, com outros ensinamentos, e mesmo assim Deus os chamava, Deus os perdoava, Deus os amava e continuava estendendo a sua graça, estendendo a sua mão de providência, e mesmo assim o povo novamente se desviava, novamente Deus ia atrás e buscava. E ele usa essa realidade viva
como ilustração para demonstrar o seu amor, que é incondicional, um amor que é incompreensível à linguagem humana, não é mesmo? Eu e você podemos olhar para isso e achar isso o cúmulo do absurdo. Como pode alguém infiel e o outro indo atrás para resgatar essa pessoa que continua insistindo no erro, continua insistindo no pecado? Mas nós podemos então responder a pergunta 2. O que Oséias 14, de 1 a 4 revela sobre o amor de Deus para o seu povo? Eu respondi assim: revela que o amor de Deus não é condicionado à nossa resposta ou à nossa atitude. Na verdade, é um amor incondicional. Mesmo sendo traído, Ele nos ama, não baseado o seu amor no mérito humano. Deus mostra a sua disposição em perdoar e a sua graça supera o pecado. Deus pede sinceridade em vez de sacrifício. E Deus vai estendendo a sua graça, o seu amor. Mas é bem verdade que Ele espera de nós a resposta favorável, uma resposta positiva a esse amor. E é por isso que eu e você precisamos estar relacionados na aliança de Deus. E é por isso que nós vamos para a parte de terça-feira que fala o amor concedido livremente. O amor de Deus ele é um amor espontâneo, ele é um amor voluntário, não é mesmo? Deus não nos criou por interesse próprio de receber amor. Não. Deus é autossuficiente, ou seja, Ele não precisa do nosso amor para ser Deus, mas Ele escolheu criar a humanidade para que a humanidade fosse objeto desse amor magnífico, né? Deus não precisaria ter criado o mundo, Ele já vivia em constante amor ali na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na pergunta 3 nos sugere ler Apocalipse 4, verso 11 e comparar esse texto com Salmo 33, verso 6 e pergunta o que esses versículos nos dizem sobre a autonomia de Deus em relação à criação. Olhem só o texto aí na sua tela. O texto de Apocalipse 4, 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Agora, Salmo 33, verso 6, que diz o seguinte: Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, o que esses textos dizem sobre a autonomia de Deus? Eu respondi que em Apocalipse 4, versículo 11, tudo foi criado pela vontade de Deus e não por uma necessidade. Deus não criou você e a mim, o planeta Terra, por necessidade. Ele criou por livre e espontânea vontade, demonstração do seu amor. Agora em Salmo 33, verso 6, nós vemos que a criação veio à existência pela palavra de Deus, sem necessidade de nenhuma matéria pré-existente ou intervenção de algum outro ser, de algum outro poder. Isso mostra a autonomia de Deus, o seu poder absoluto, o seu poder soberano, e isso é magnífico, isso é bonito por demais, não é mesmo? Indo para a parte de quarta-feira, que tem por título Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui nós entramos dentro de um tema que é um pouco complexo, um pouco difícil de entender para muitos, que é o termo da eleição. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer que Deus chama a todos e escolhe apenas alguns? Ou que Deus já escolheu alguns para que sejam salvos, já escolheu alguns para se perder? Será que a doutrina existente no calvinismo da predestinação seria correta? Não, nós sabemos que não. O convite ele é universal, mas a resposta ela é pessoal. Isso mesmo, o convite é dado a todos, mas a resposta ela é pessoal. Então, quando a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, é que Deus ele faz o convite a todos, mas somente alguns escolhem viver na presença de Deus. Aqueles que escolhem, a Bíblia chama de eleitos, ou seja, Deus ele elege aqueles que irão escolher a sua vontade. Deus dá o convite a todos, mas quem escolhe são poucos, não é mesmo? Então aqui eu quero ler com vocês o texto de Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas e dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outros para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram.
O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Há uma riqueza de detalhes muito importante aqui em toda essa parábola, do verso 1 até o verso 14. Mas vamos tentar identificar alguns pontos aqui de forma precisa, de forma rápida, para que você entenda a parábola. Aqui diz de um rei que celebrou uma festa de bodas. Esse rei representa Deus, e boda significa festa de casamento, significa um jantar de casamento. O filho é Jesus, então o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, ou seja, Deus que celebra a festa de casamento de seu filho Jesus, e ele envia os seus servos, os anjos, os mensageiros de Deus, a convidar todas as pessoas da face da terra para esse grande momento, para essa grande festa. Agora, eles não quiseram. Vejam que o convite foi estendido a todos, mas foi rejeitado. Com isso nós lembramos aqui de um texto, que é o texto de 1 Timóteo 2,4, que fala que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou podemos lembrar também de 2 Pedro 3,9, que fala que Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam que é demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça, que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então nós percebemos através deste texto que Deus, Ele é soberano e Ele quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos, como vemos na parábola, que o convite foi estendido a todos, mas aqueles que foram convidados não receberam o convite. Vamos analisar aqui, então agora, a partir do versículo 8, diz que: então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Os servos de Deus são enviados para proclamar a mensagem de Deus, mas não eram dignos aqueles que foram chamados de estar na presença de Deus, de receber a sua graça. Deus estendeu o seu convite, mas aqueles que tiveram ali o convite, que receberam o convite, não deram importância ao que Deus fez. Novamente agora o convite é feito e para todas as pessoas, ou seja, o convite que antes era estendido apenas para os judeus, agora não tem mais critérios. Ele é exposto para todas as pessoas, para todos os gentios, para todos aqueles que pela fé aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo. E agora muitas pessoas vêm para a festa, e na festa tinha um requisito: para vir à festa você precisa usar uma veste nupcial. E o que significa essa veste nupcial? Acontece que no versículo 11 diz: entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou-lhe um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Deus, que é aquele que convida para a festa, ele verifica os convidados e acontece uma verificação, uma investigação. E o que ele verifica? Se essas pessoas estão vestidas com a veste nupcial. E o que é essa veste nupcial? É uma roupa adequada para a festa. É o objeto da investigação. A pessoa precisa estar vestida da maneira adequada na festa. Agora, o que essas vestes representam? Isaías 61, verso 10 fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Então, a partir deste texto e outro que ainda leremos, nós podemos ver que o texto diz que veste de justiça significa, veste nupcial representa a justiça ou a injustiça que cada um tem por meio de sua prática, por meio de suas obras. Ainda em Apocalipse 19, verso 8, diz assim: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ainda Apocalipse 22, verso 14,
Diz: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então nós vemos que as vestes nupciais representam os atos de justiça que essa pessoa ela pratica. Ou seja, ela foi justificada por Cristo Jesus e ela agora é vestida com um manto de justiça. Deus tira aquele manto que representa as práticas pecaminosas do ser humano e o cobre com sua justiça, que é pura, que é límpida, e agora ele regenera a mente dessa pessoa para que ele viva em novidade de vida. O que as vestes ainda representam, nós podemos ler em Zacarias 3, verso 1 ao 5, onde nós lemos a visão de Zacarias com respeito ao sumo sacerdote Josué, onde diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Então nós notamos que aqui o sumo sacerdote Josué, ele representa a impureza, a iniquidade de todo o povo. O sumo sacerdote Josué tem as suas vestes sujas, porque isso representa a iniquidade de todo o povo que estava sobre ele, como ele sendo um intercessor entre o povo e Deus. E agora Deus remove aquela veste suja e lhe veste com uma roupa nova, uma roupa de justiça, um turbante limpo. E do que era composto esse turbante, esse traje ali do sacerdote? Em Zacarias 3, verso 5, e disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. O que seria esse turbante e o que estaria escrito nesse turbante? Em Êxodo 28, verso 36 e 37, nos diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Esse turbante que era colocado sobre a cabeça do sumo sacerdote deveria ter escrito ali: santidade ao Senhor. Olha que coisa incrível, que coisa magnífica, que coisa emocionante. Deus ele remove os nossos trajes impuros, sujos, que são os nossos atos pecaminosos, que são as nossas más obras, e perdoa os nossos pecados, remove e nos veste agora com suas vestes de justiça. Podemos ver a correlação da justificação pela fé e a santificação. Deus nos justifica, mas a partir que somos justificados, precisamos viver em novidade de vida, demonstrando em nossas obras e nossas atitudes que realmente tivemos um encontro com o Senhor. Nós somos salvos pela graça e essa graça nos regenera, nos aperfeiçoa, nos torna aptos a obedecer os seus mandamentos e os seus ensinos. Muitos então são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, verso 14. Muitos são chamados, é o convite do Evangelho que é para todos. Apocalipse 22, verso 17 diz: aquele que tem sede e quem quiser receba de graça a água da vida. Então a salvação é dada para quem quiser. Há uma oportunidade de escolha aí. Não é uma decisão arbitrária de Deus, onde Deus já determinou quem será salvo ou quem irá se perder. Não. Podemos ver ainda o restante do texto, onde diz que poucos são os escolhidos. Poucos querem uma vida de abnegação, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida onde possam viver inteiramente para o Senhor Deus. Mateus 7, verso 14 diz que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ainda podemos lembrar aqui do texto que lemos no início, de Mateus 11, versículo 22, que o reino de Deus é conquistado por esforço. É preciso fazer a nossa parte. É por isso que nós então podemos lembrar aqui da cooperação ou do sinergismo. Há uma cooperação entre o céu e a terra. Deus faz a parte dele, enviando o seu Filho, concedendo a salvação de graça ao ser humano. Mas é uma parte que cabe a nós, que é a parte de aceitar, de escolher, de viver por ele, de ter respostas positivas que são demonstradas através de nossas obras. E isso é incrível, não é verdade? Então, quando nós vamos para a pergunta aqui da parte de quarta-feira, o que é
qual é o significado dessa parábola, eu disse que aqui na parábola vemos o convite, a rejeição, a aceitação de poucos de livre e espontânea vontade e que as vestes nós precisamos usar vestes adequadas para a festa que Deus preparou para nós. E essas vestes representam o estado de justiça ou injustiça de cada ser humano através de suas obras, né? Essas pessoas, muitos recusaram o convite da graça e assim será também no fim. Muitos irão rejeitar o convite de Deus, mas eu e você precisamos estar dispostos a seguir o convite de Deus. Vestir as vestes nupciais significa refletir o caráter de Deus em si, através de nossas ações, de nossas palavras e de nossas escolhas. Crucificado por nós. Deus então convida todos para um relacionamento com Ele, mas apenas os que aceitam livremente o convite desfrutam resultados eternos. Então, poucos antes da crucificação, Cristo lamentou, declarando que queria reunir seus filhos, mas eles não quiseram. Mais uma vez nós notamos aqui a liberdade. Deus tem recursos inesgotáveis no céu, que são enviados à terra, colocados à nossa disposição. Agora, iremos usufruir desses recursos de Deus para a nossa salvação ou desprezá-los e viver uma vida de perdição? Agora, compare João 10, 17 e 18 com Gálatas 2, 20. Qual é a mensagem que esses textos nos transmitem? Em João 10, verso 17 e 18 diz: "Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai." Quando lemos Gálatas 2, 20, vemos o texto: "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Cristo, Ele nos ama e nos amou a ponto de livremente, de forma espontânea, Ele deu a sua vida com amor, com dedicação. Ele não foi forçado, Ele não foi coagido a entregar a sua vida. Não, os textos, como você tem novamente na tela, dizem que foi dado de forma espontânea. Ele dá a sua vida por amor, Ele tem autoridade para entregar, e o texto diz que Ele entregou por mim e por você. E esses textos transmitem essa livre vontade de Deus em perdoar. Então, em tudo isso que nós vemos aqui, desde o início da criação do mundo, nós vemos o amor de Deus incondicional, a vontade de Deus em salvar uma raça caída que se opõe, que se desvia. Mas quanto mais o ser humano se desvia, mais Deus demonstra em suas atitudes a vontade de salvar. Primeiro, através da criação, depois através da vinda do seu Filho Jesus, depois através da vinda do Espírito Santo, os anjos que estão em uma total conexão entre o céu e a terra para nos ajudar, e nisso nós precisamos melhorar e nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apostata. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu e tomou providência para enfrentar a terrível situação. Então nós notamos aqui que Deus quer salvar a humanidade, a mim e a você. É por isso que eu comecei aqui a nossa lição de hoje falando sobre a sua dedicação, o seu esforço para buscar o Senhor. Se dedique à palavra de Deus, porque ela não é coisa vã, antes é a vossa vida. Você e eu precisamos aprender a verdadeira ciência da educação, porque se falharmos em compreendermos isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus, não é verdade? Eu queria terminar, já que estamos começando um novo ano, estamos, na verdade, nessa lição aqui, terminando o ano de 2024 e começando o ano de 2025, lembrar você de uma carta que Ellen White escreveu para o seu filho Edson White quando ele estava completando o 19º aniversário. E vou colocar aí na tela para você, Testemunhos para a Igreja, o capítulo que irei ler, capítulo 38, uma carta de aniversário. E ela, no segundo parágrafo, diz assim: "Finda hoje outro ano de sua existência. Como reconsidera você? Tem acaso feito progresso na sua vida religiosa? Tem crescido na espiritualidade? Tem crucificado o eu com suas afeições e concupiscências? Tem crescido o interesse no estudo da palavra de Deus?" Quando você analisa o ano de 2024 que se findou e o início de 2025, que é uma dádiva que está diante de você, como você analisa o ano que se passou? Como considera você?
Houve progresso na sua caminhada cristã? Você cresceu espiritualmente? Você crucificou o seu eu, abandonou o egoísmo, tem amado mais as pessoas, tem eliminado os pensamentos negativos e tem buscado mais paz do Senhor? No ano que se passou, você estudou mais a Bíblia e decorou mais textos da Palavra de Deus, do Espírito de Profecia? Você considera que é um melhor ser para viver nesse planeta e para encontrar-se com o Senhor? Está mais pronto do que antes para subir para a eternidade com Deus? E ela continua dizendo: obteve decisivas vitórias sobre os próprios sentimentos e caprichos? Ou qual tem sido o registro de sua vida durante o ano que acaba de passar para a eternidade, para nunca mais voltar? Ao entrar em um ano novo, faça-o com nova resolução de seguir conduta progressiva e ascendente. Seja sua vida mais elevada do que tem sido até aqui. Faça que o seu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o desenvolvimento da causa de seu Redentor. Não permaneça numa atitude em que você mesmo sempre necessite de auxílio e que outros tenham de vigiá-lo para mantê-lo no caminho estreito. Você pode ser forte para exercer influência santificadora sobre os outros. E eu acho muito bonito essa parte aqui. Como foi você no ano de 2024 e qual é a sua resolução para o ano de 2025? Você quer abandonar mais o pecado? Você quer vencer sobre as suas tendências pecaminosas? Você quer ter mais habilidades? Você quer crescer em capacidade, em utilidade para o avançamento do reino de Deus? Você está disposto a preocupar-se com a vida do outro? Não seja tão fraco a ponto que outros precisem de vigiar pela sua vida espiritual. Não seja um membro de igreja que fique sentado esperando que pessoas venham até você para lhe ensinar. Mas seja você um cristão ativo, que estude mais a Bíblia, que ore mais e esteja disposto a ir até os outros para ensinar. Não seja aquele membro que sempre reclama de que não recebe a visita dos irmãos ou do pastor, mas seja aquele discípulo que vai até as pessoas e visita as pessoas, transmitindo o amor e a graça de Deus. Que você se encha do amor e da justiça de Deus e você se capacite para cumprir a missão deste Deus. Que nós sejamos ricamente abençoados, que nós tenhamos um ano abençoado na presença de Deus e que o eterno e poderoso Deus te conduza. E eu vejo você aqui a semana que vem para a próxima lição da Escola Sabatina.